Vem cá, você sabia que um sono de qualidade, ele potencializa o tratamento da depressão? Ele pode melhorar os sintomas da depressão, ou um sono ruim pode atrapalhar o andamento do seu tratamento? As pessoas sempre falam que você tem que dormir bem, que você tem que melhorar o seu sono, mas elas não te dizem por quê nem como. No vídeo de hoje eu vou te trazer motivos por que você deve melhorar e como você deve melhorar o seu sono. Fala galera, muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta e criador do canal Motiva o Cérebro. Meu objetivo é te ajudar a ter uma vida melhor e também compartilhar um pouco da minha experiência como paciente com depressão. A ciência mostra que a relação entre sono e depressão ela é bidirecional. O que isso significa? Significa que um sono ruim aumenta as chances ou o risco de você desenvolver depressão. E uma depressão piora a qualidade do seu sono. O ciclo circadiano, que é um relógio biológico que nós temos dentro de nós, nosso cérebro, que diz quando nós devemos ficar acordado e quando nós devemos dormir, começar a sentir sono. A pessoa com depressão, esse relógio ele está desregulado, você precisa regular. O primeiro passo que você deve fazer é assim que você acordar, você abrir a janela e deixar a luz entrar. Você precisa ter a claridade do dia no seu quarto, não fique com ele escuro. Traga a luz e deixe ele o mais claro possível com a luz do dia. Isso é importante porque o seu cérebro começa a identificar que está de dia, que você deve ficar acordado e você deve ficar alerta. O segundo passo é jamais ficar utilizando a soneca do despertador. A soneca do despertador atrapalha muito a qualidade do seu sono e faz você acordar mais cansado. Então, se você precisa definir um horário, aquele horário que você definiu no seu relógio, no seu despertador, você deve levantar. Não fique colocando modo soneca, que isso faz você ficar muito mais cansado e muito com mais falta de energia. O terceiro passo para você melhorar a qualidade do seu sono é você se expor à luz do dia. Faça atividades assim que possível à luz do dia. 10, 20 minutinhos ali de atividades para você receber a luz do dia. Não é você olhar para o sol, jamais você deve fazer isso. Mas é que com seus olhos percebam que está de dia. Isso é muito importante para regular o seu ciclo circadiano. A luz de dentro de casa, a luz do celular, elas não servem para avisar para o seu cérebro que está de dia. Elas não têm potência suficiente como a claridade do dia. Elas servem para atrapalhar o seu sono, mas para te deixar alerta e com energia só mesmo à luz do dia. O quarto passo é pratique atividade física, faça exercício físico. Ele é importante para te deixar alerta com energia durante o dia e fazer você dormir à noite. Ah, mas qual exercício que eu vou fazer? Qualquer um que você preferir. O importante é que você comece a movimentar o seu corpo para o seu cérebro começar a se desenvolver, a melhorar certas conexões, atrapalhar a depressão, tá? Nós temos que atrapalhar a vida da depressão. E o exercício físico auxilia no tratamento e auxilia também na qualidade do seu sono. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui em cima, que eu vou deixar aqui em cima, que é sobre exercícios para pessoas que têm depressão, por onde você começa, qual o melhor exercício, como que você faz. Depois que terminar esse vídeo, vai lá dar uma olhada, também vou deixar na descrição. O quinto passo é você tomar muito cuidado e evitar café, cafeína, bebidas estimulantes. A cafeína, muitas vezes, você toma para ter mais energia, para ficar mais alerta, mas ela atrapalha a qualidade do seu sono. O ideal é que 6 horas antes de você dormir, você não consuma mais nada que tenha cafeína ou seja estimulante. Por exemplo, se você vai dormir às 10 horas, então às 4 horas deve ser a última xícara de café, a última bebida estimulante, a última bebida com cafeína. Isso vai melhorar muito a qualidade do seu sono. Galera, se inscreva no canal, deixe seu joinha, isso ajuda bastante o canal, para você receber também novos vídeos que nós vamos mandar para vocês. O sexto passo é evite comidas pesadas à noite. Não coma comidas muito pesadas à noite, porque isso atrapalha a qualidade do seu sono. Seu corpo não sabe se faz a digestão da comida ou se faz a questão do gerenciamento do seu sono. Também evite comidas muito gordurosas, muito pesadas. Também evite comer e já ir dormir. Então deixe ali um tempo para fazer a digestão e não consuma comidas muito pesadas. O sétimo passo é referente a aparelhos eletrônicos. Televisão, computador, tablets, celulares, eles atrapalham a qualidade do seu sono. Eles fazem com que o seu cérebro não produza melatonina para você sentir sono, que é o hormônio produzido pelo cérebro para você poder dormir.
Então, 1 e meia antes de você dormir, você pare de utilizar os eletrônicos. O 8º passo é você fazer atividades relaxantes, principalmente antes de você dormir. Você pode tomar um banho morno, você pode fazer uma leitura, você pode fazer essa leitura com uma luz mais baixa, mais amarelada, que isso não vai influenciar a questão do seu sono. Você pode fazer exercícios de meditação, exercícios de respiração, atividades que você se sinta relaxado. Se você é uma pessoa que fica muito preocupada, quando você deita, começa a surgir um monte de preocupação, coisas que você tem que fazer amanhã, deixe um caderninho ali do lado da sua cabeceira e anote tudo, que isso vai facilitar para que você não fique tenso e comece a ficar ansioso, achando que você não vai lembrar das atividades. Anote e aí vai dormir sossegado. Você precisa entender uma coisa, nesse processo você precisa ter calma. Os resultados não vão surgir do dia para a noite, não é você fazer hoje e amanhã vai ter o resultado. Você tem que fazer isso durante algumas semanas. Anote também ali num diário a qualidade do seu sono, como que você se sente quando você dorme bem, como que se você está dormindo bem, quais são as dificuldades que faz você não conseguir dormir ou que facilite você dormir. Anote como você se sente nos dias que você não dorme bem, nos dias que você dorme bem. E se você já fez isso por várias semanas e não teve resultado, é importante você comunicar isso para o seu médico, para o seu psiquiatra, para achar novas alternativas para melhorar a qualidade do seu sono. Porque o sono é um papel muito importante no tratamento para a depressão. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu fiz somente sobre exercícios para pessoas que têm depressão. Vai lá, assiste, que ele está fenomenal.